A primeira pergunta que eu fiz, né, desculpem, diante desse problema, temos aqui um problema, vamos começar por aqui. Temos aqui as bananas amarelas e as bananas verdes, né? Se eu perguntasse aqui para os convidados, nossos demais convidados, quais bananas aqui estão maduras? Alguém poderia me responder? As amarelas. As amarelas, pô. Acho que essa resposta é unânime. Alguém pode dizer que Pelas cascas, parecem ser amarelas. é. Na casca. Agora imagine que tu sejas desculpa estar a dizer isso, mas não, que tu sejas um alien, não é? Tu vens de um planeta em que não existam bananas. E eu lhe faço a mesma pergunta. Quais bananas estão maduras? Conseguiria responder? Não. Não conheço banana. Não conhece banana, então não conseguiria responder, certo? Então, isso leva a uma questão. Desculpem. Como realmente nós aprendemos? Como é que nós sabemos que as bananas amarelas estão maduras e as verdes não? Dali a questão, como é que nós aprendemos se a banana está madura ou não, não é? Então, nesse tipo de caso, por exemplo, o caso das bananas, pela experiência, ok, que nós já tivemos com as bananas, podemos dizer de maneira segura e afirmar de maneira segura quais bananas são maduras e quais são verdes, né? Primeiro, nós podemos começar pela maciez, não é? Eu apertando a banana consigo sentir se ela está macia, está dura, se está mole ou se não. E aí consigo já determinar se está madura ou não, ou através da cor, não é? Então, essas duas características, né, como podem ver aqui, temos a característica cor e a característica dureza, certo? Em que nós temos a cor verde e amarela e temos a dureza, né, que é dura e mole, certo? Então, combinando essas duas características, eu consigo determinar se a minha banana está madura ou verde. Aqui nós estamos diante de um problema de classificação binária, como podem ver aqui neste gráfico abaixo, em que, não é, posso dizer, por exemplo, o eixo do x1, por exemplo, aqui nos eixos das abscissas, nós temos o x1, que poderá ser representativo da cor, não é? Em que nós vamos ter, do ponto 0 ao mais infinito, teremos ali uma escala de cores, não é? Desde o verde ao amarelo. Podemos ter uma infinitude de cores ali dentro desse intervalo. E no eixo das ordenadas aqui no x2, nós poderemos ter, por exemplo, o grau de dureza, ok? Então, cada ponto e cada x que temos ali dentro desse gráfico representa uma banana em específico, ou seja, um objeto banana, que seria uma observação que é feita no mundo real, no conjunto de bananas que existem. Então, nós selecionamos essa amostra de 8 bananas e conseguimos plotar aqui no nosso gráfico, ok? E vemos aí com certa facilidade que, por exemplo, as bananas maduras, que são vamos dizer, aqui podemos dizer as vermelhas, podem ser assim, então X, estão agrupadas e as verdes também estão agrupadas. Nesse tipo de problema, é muito fácil nós, né, termos um algoritmo que consiga predizer ou prever, vamos assim dizer, ou classificar se uma determinada banana é madura ou verde. Se nós entregamos uma banana agora ao nosso algoritmo, ele consegue classificar através desta linha verde, né, que é o nosso classificador binário, okay? Que na verdade é uma função, como podem ver ali, é uma função linear, não é uma função afim, ela é linear, não é? Em que nós conseguimos ver que ela separa, é um separador linear, porque ela separa as bananas maduras das verdes, ok? Então, os nossos problemas, por exemplo, os problemas de classificação, nós teremos sempre as características, né? E essas características nós chamamos de features, né? São os famosos features, que são os nossos parâmetros, ok? E esses parâmetros, não é? Nós vamos então tentar encontrar qual é o seu peso, né? Por exemplo, se uma banana estiver verde, mas não tiver, se estiver amarela, mas não estiver mole, posso dizer que ela está madura? Alguém pode me responder? Acredito que não. Se ela estiver amarela, mas não estiver mole,
Não podemos dizer que está madura. Não entendemos, José Manuel, deu uma resposta. A resposta é não, é não. Resposta direta, né? É não. Quer dizer, que se ela estiver amarela, mas não estiver mole, então significa que ela não está madura. E se ela estiver verde e mole? Acho que Também não. Também não? Se estiver mole, não está madura? Também não. Se bem que tem umas bananas um pouquinho confusas. Exato. Bom, nesse caso, nós estamos a atribuir, então, os respectivos pesos das nossas características, dos nossos features. Ou seja, se uma banana estiver mole, independentemente da cor, eu classificar como madura, vai dizer que eu estou a atribuir, não é, a característica dureza um peso maior que a característica cor. Significa que, para a determinação se a banana é madura ou verde, a característica dureza pode ter uma importância na ordem dos 50% ou mais, 70%, por exemplo, e apenas a cor ter uma importância de 20% a 30%, ok? Então, nessas situações, o que nós estamos à procura, de facto, não é, a importância de cada característica da nossa banana para poder determinar se ela é madura ou verde, ok? Espero que tenha ficado claro esse ponto. Então, existem diferentes cenários, como estamos aqui a referenciar, em que nós precisamos entender os diferentes tipos de aprendizagem, ok? Nós temos, então, o primeiro tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem supervisionada, não é? No caso das bananas, nós estamos diante de uma aprendizagem supervisionada, em que nós temos as bananas que foram testadas, né? Já conhecemos se ela é madura ou verde, e já temos esses rótulos, dizer que é madura ou verde, já classificamos as bananas, temos isso, né, documentado. Nesse tipo de aprendizado, então eu, na qualidade de aprendiz, me é dado uma banana, eu olho para ela e toco, digo, está madura. Entretanto, depois de eu afirmar que esta banana está madura, vamos fazer um check, vamos verificar se de facto esta banana está madura ou não. Através do quê? Da informação que nós já temos a priori, ou seja, já temos isso documentado. Então, ao verificarmos neste conjunto de dados em que consta esta banana, poderemos saber se de facto eu acertei ou errei. Então, aí estou diante de uma aprendizagem supervisionada, há uma supervisão, ok? Em que essa supervisão consiste em me orientar ou orientar o meu aprendizado para o caminho correto, não é? Assim como nós, por exemplo, na escola, quando mais pequenos, quando o alfabeto ou as vogais, vamos assim dizer, nós tínhamos então aquelas ortografias, que eram uma espécie de prova, em que o professor depois verifica se quando ele ditou ou pediu para escrever o A, nós escrevemos o A ou escrevemos o B, ok? Então, na aprendizagem supervisionada, há um supervisor, podemos assim dizer, uma espécie de professor, que faz a verificação daquilo que nós estamos a aprender, não é? Então, nos guia, ok? Então, no caso do machine learning, nós temos o conjunto de dados, pode ser de treinamento ou de teste, em que tem a sua respectiva saída, ou o seu rótulo, ok? Já está rotulado e nós conseguimos então verificar se o aprendiz acertou ou errou. No caso da aprendizagem não supervisionada, é que nós não temos diretamente os rótulos, posso assim dizer, não é? Essa aprendizagem não supervisionada é muito utilizada, por exemplo, na área das telecomunicações, quando estamos a fazer segmentação de clientes, ok? Por exemplo, a Unitel tem um volume de informações sobre os clientes, as recargas que fazem, as mensagens que mandam, o número de horas que falam por dia e por aí fora. Então, todas essas informações, não é? Elas podem ser úteis para a tomada de decisão a posterior. Então, tu podes utilizar, por exemplo, um algoritmo, não é, de machine learning não supervisionado para fazer um clustering, não é? Ou seja, tu vas agrupar todos os clientes que têm comportamentos semelhantes. Por exemplo, que os que fazem carregamento abaixo de 10 mil kwanzas e terminam o saldo em um dia, conversam, sei lá, das 10 às 15 e por aí fora. Tu vas agrupando todos esses, não é? Mas tu não tens necessariamente um conjunto de rótulos ou de classificação já pré-feita anteriormente. Tu depois é que tens que rotular esses conjuntos, não é? Esses agrupamentos que tu foste criando, não é?
Então tu poderás depois dizer que, bom, estes que estão aqui, que eu vejo que geralmente fazem carregamento acima de 10 mil kwanza, eu vou chamar de clientes VIP, por exemplo. Vou chamar de clientes VIP. Então eu estou a atribuir aí um rótulo naquele momento, ok? Mas anteriormente não existia esse rótulo. Então a minha classificação, por exemplo, se for uma tarefa de classificação, eu não poderia propriamente dizer se ela está certa ou errada, ok? Porque o que ela faz essencialmente é agrupar, vamos assim dizer, é pegar esses dados e identificar padrões que sejam correlacionados e semelhantes e poder então depois deixar para quem toma a decisão de rotulá-los da maneira que lhe for conveniente. E depois nós temos a aprendizagem reforçada. A aprendizagem reforçada, que é o Reinforcement Learning, ela é um bocadinho diferente das duas, mas ela também engloba um bocadinho da aprendizagem supervisionada. A aprendizagem por reforço, o que é que consiste? Consiste em penalizar qual seria o termo correto? Ou atribuir recompensas mediante a decisão ou o aprendizado do aprendiz. Com isso quero dizer o seguinte: se tivermos num ambiente, por exemplo, acho que já acontece com muita gente, já aconteceu comigo, por exemplo, quando mais jovem. Os meus tios faziam uma pergunta em que quem acertasse recebia um presente e se errasse recebia uma punição. Isso é que é a aprendizagem por reforço. Então, na aprendizagem por reforço, nós temos duas características muito importantes. Uma é a exploração, não é? Que é, eu estou dentro de um ambiente desconhecido e então eu vou tentar explorar, ok? Quando eu tento explorar, eu serei recompensado ou penalizado pela decisão da minha exploração. Se a minha exploração resultar em algo bom, ou seja, se resultar num aprendizado correto, então eu sou recompensado, não é? Mas se resultar em algo incorreto, então eu sou penalizado. E a outra característica é a experiência. Ou seja, eu já tenho uma base de experiência. Então eu estou confrontado entre me manter na experiência ou, não é, explorar o ambiente para conhecer mais, ok? Então nós estamos diante de uma aprendizagem por reforço. Na aprendizagem por reforço, nós ou exploramos o ambiente ou usamos a inteligência para tomar uma decisão e somos penalizados ou então qual seria o termo certo? Desculpa. Sermos penalizados ou então seremos recompensados, vamos assim dizer, não é? Mediante a decisão que é tomada. Então nós estamos aí diante da aprendizagem por reforço. Mas essas não são as únicas formas de aprendizado, ok? Então nós podemos ter o aprendizado, por exemplo, aqui estamos a falar da interação que se tem com o ambiente. Então nesse tipo de aprendizado nós temos o aprendizado supervisionado, não supervisionado e aprendizagem por reforço. Mas nós também podemos ter o aprendizado através do papel do aprendiz, ou seja, se o aprendiz interage com o ambiente em que ele está a aprender, então nós estamos a falar de o aprendizado ativo, ok? E quando o aprendiz não interage com o ambiente em que ele está a aprender, nós estamos diante então do aprendizado passivo, em